Olá pessoal, passando para gravar mais um vídeo aqui para vocês do canal Leão da Caatinga. Para quem não me conhece, eu me chamo Denilson Sampaio e diariamente trazendo notícias e conteúdos do Esporte Clube Vitória. Deixa o like aí, curta bastante aí o gostei, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar e reconhecer nossos vídeos. Pessoal, em noite desastrosa, o Vitória é eliminado da Copa do Brasil diante do Náutico ontem, 2-0. Nós vamos aqui falar o pós-jogo. Infelizmente, talvez eu não queria estar aqui falando isso, mas como nós somos torcedores apaixonados e o nosso canal é voltado ao público, voltado ao torcedor, a gente tem que sim falar a verdade, não pode esconder os fatos. Mas infelizmente, o Vitória, numa noite horrorosa, horrível, foi eliminado do time competente e ontem do Náutico, 2-0 no estádio Manuel Barrada, diante de 17 mil pessoas. Pessoal, o Vitória entrou nessa partida praticamente com o seu time principal, né? Só praticamente aí a ausência de Mateuzinho, o meia que está se recuperando e deve voltar agora para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano. O Vitória entrou com Arcanjo, Cáceres, Neres, Halter e Jamerson, Baralhas, William Oliveira e Rato, Lucas Braga, Janderson e o Gustavo Mosquito. Esperávamos que o Vitória fosse consistente, esperávamos que o Vitória fosse determinante, porque sabia que ia enfrentar um time com linhas baixas. Eu até disse isso aqui no vídeo anterior. Talvez o Náutico ia deixar a bola ao Vitória. O Vitória tem que propor de uma forma construtiva, coisa que não aconteceu. Nós vamos falar nesse vídeo, vamos falar o pós-jogo todo, analisar. Mas, diante da escalação do Vitória, o Vitória tinha que sim propor e quebrar as linhas do Náutico. E fez uma partida consistente no sistema defensivo e saiu com o Hélio Borges muito bem no contra-ataque, né? No decorrer. Mas o que aconteceu com o Vitória é um aviso, serve de lição, serve de aprendizado para o time de Carpini, que a gente sempre fala aqui nos vídeos que o Vitória não é um time construtor. Vitória não sabe propor o jogo. Infelizmente, o Vitória não sabe propor o jogo. O Vitória gosta de adversários que têm a mesma intensidade, o mesmo nível de situação e de formação dentro da partida, como o Vitória tem. Como foi com o Bahia, né? O Bahia foi melhor realmente no primeiro jogo lá. Como foi com o Fortaleza, que o Vitória deixou o Fortaleza propor. E o Vitória propôs também o jogo. Porque o Vitória não gosta de adversários que diminuam o espaço do Vitória. Até mesmo, que a gente sempre fala que o Vitória não tem aquele meia criativo. O único jogador próximo disso e que realmente tem essa intensidade é Mateuzinho. Aí você percebe a falta que Mateuzinho faz no Sport Clube Vitória quando ele não está presente. Até que nos 15 minutos iniciais, o Elton Rato buscou o protagonismo da partida, achando que poderia resolver a situação e quebrar as linhas do adversário quando ele faz as diagonais, quando faz aquelas ligações diretas. E tentou várias vezes o Lucas Braga. O lado esquerdo do Vitória estava muito mal, porque o Náutico dobrou uma linha em cima de Lucas Borges, Lucas Braga, desculpe, e Jamerson. Você vê que nos 15 minutos iniciais o Vitória não tinha efetividade pelo lado esquerdo. Alguns lampejos com Cáceres e Mosquito que também não foram efetivos. Então o tempo foi passando. Eu acho que o Náutico percebeu que dali poderia sim criar alternativas de saída de jogo, de contra-ataque. E foi justamente nisso aí, aos 27 minutos, o Vitória tentou várias vezes. Até então, o Vitória não tinha feito nenhum ataque, né? Não tinha feito nenhum ataque ao sistema defensivo do Náutico. O Vitória estava inoperante, praticamente não tinha chegado. E o Náutico, sim, chegou logo antes, uma bola na trave de Hélio Borges, né? Já tinha dado o cartão de visita ao Lucas Arcanjo. A bola bateu na trave e Lucas Arcanjo, atrasado no lance, a bola bateu na trave e saiu. Já foi um aviso. E aos 27 minutos, o próprio Hélio Borges, um chute fora da área, a bola quicou um pouco no chão, mas foi muito bem batida. Eu acredito que não sei se Lucas Arcanjo estava atrasado, não vou culpar ele, mas um chute muito bem feito, muito realizado. O Náutico abre o placar aos 27 minutos. O Vitória sentiu o baque, sentiu realmente o gol, já não estava bem na partida, inoperante, ofensivamente, praticamente sem nenhuma situação de perigo ao gol do Náutico. O Náutico muito bem montado, com as suas linhas bem feitas, bem sincronizadas através de Marquinhos, que deu um nó tático ontem em Carpini, isso tem que ter dito. A gente não pode estar aqui, pessoal,
por mais que a gente seja torcedor, esconder os fatos, esconder a realidade do Vitória ontem. O Vitória ontem não diz para que veio a campo. Com 17 mil pessoas, com possibilidade de chuva, que choveu no final, o torcedor merecia algo melhor. E isso não aconteceu na partida. E isso realmente deixa a gente, torcedor, indignado. Eu não posso estar aqui escondendo isso. Mas o Náutico abriu o placar aos 27. E aos 35 minutos, aliás, antes disso, já tinha feito um escanteio. No primeiro pau, uma jogada ensaiada, onde Jamerson tirou praticamente debaixo da linha. No lance seguinte, já tinha feito um ensaio, Vitória não se atentou a essa situação, a coisa acabou de se complicar no primeiro tempo. 35 minutos, gol de Ítalo, né? Ítalo, e aí 2-0 debaixo dos paus, uma falha horrível do sistema defensivo do Vitória. Primeiro que não se pode tomar um gol de primeiro pau dessa forma. A bola foi resvalada pelo atacante do Náutico, e aí pegou a defesa do Vitória praticamente desprotegido, e o Ítalo só fez empurrar para as redes, decretando ali 2-0. Já estava difícil a partida porque o Vitória não tinha construção de jogadas, não tinha efetividade, não tinha chegado momento algum com 2-0. Você sair do primeiro tempo intervalo com 2-0 era tudo que o Náutico queria para essa partida e realmente definir o jogo. Pessoal, e aí veio o segundo tempo. Carpini fez algumas mexidas, entrou o PP, saiu o Willian Oliveira e entrou o Carlinhos, saiu o Lucas Braga. O Vitória colocou 2 homens de referência na área, né? Pensávamos nós que essa escolha de Carpini, quando iniciou a partida, sabendo que o Vitória não estava sendo efetivo em jogar pelas beiradas, que é a qualidade do Vitória até aqui na temporada, a gente pensou, ficou até animado que fizesse uma dobra diária para receber os lançamentos de Rato, escanteio, faltas e cruzamentos de Jamerson. A gente até que se animou um pouco, achando que poderia sim acontecer um revés aí no segundo tempo, que o Vitória buscasse o jogo, buscasse o empate da partida. Mas não foi isso que aconteceu. Entrou muito mal o Carlinhos. PP tentou fazer algo que ele não tem essas características, que é de criação. Rato saiu depois, entrou. Para falar a verdade, as substituições foram Carlinhos, entrou, PP, Ronald, Fabri e Bruno Xavier, no modo geral de todo o contexto do segundo tempo. Carlinhos praticamente inoperante, se confundindo muito com a chegada de Janderson e depois a vinda do segundo tempo de Fabri também. Então, Vitória continuou sem efetividade, muito complicado, muito desarrumado em campo, onde PP, juntamente com Baralhas, que talvez esse possa ter sobressaído, que depois tirou Neres, ele voltou a ser zagueiro juntamente com o Halter, foi que tentou ajudar alguma situação. A Vitória botou mais atacante e tirou Neres, que estava muito mal na partida. Aliás, eu chego para vocês aqui e digo o seguinte: eu quero ver se eu vou colocar um aqui que escapou ontem daquela partida horrível, horrorosa do Vitória ontem. E se eu colocar aqui um menos culpado, será Baralhas. Baralhas e o segundo tempo do PP. Entendeu? E o Fabri, pela sua intensidade, e foi até aplaudido por alguns torcedores, pela sua entrega, pela sua disposição, que talvez no início do jogo tenha faltado essa disposição que Fabri colocou no segundo tempo. Mas também errando muito, desorganizado, desconcentrado, tecnicamente muito abaixo. Enfim, as substituições não surtiram efeito, o tempo foi passando, o Náutico se apercebeu disso, tirou mais um atacante, colocou mais um volante, depois colocou outro volante, fechou mais ainda a casinha, porque sabia que naquele momento, 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo, 2-0 já era praticamente impossível, talvez não impossível, mas difícil do Vitória se penetrar na área e fazer o gol. Mas teve um lance no segundo tempo, que Fabri recebeu uma bola, o único momento de centralização de jogada ofensiva do Vitória, ele demorou de chutar. É aquela história, né? Fabri é aquele jogador de intensidade, corre com a bola. Mas ele sabia que naquele momento ele estava pressionado por um zagueiro que vinha atrás e pelo goleiro na saída de bola. Então ele tinha que bater. Ele tinha que finalizar para ver se poderia sim empurrar para as redes. E ali naquele momento, 25 a 27 minutos do segundo tempo, fazendo 2-1, as coisas, o Vitória poderia voltar para o jogo, aumentar o seu autoestima e o time voltasse a funcionar. No final do jogo teve uma cabeçada de Janderson, que Muriel, ex-Vitória, fez uma grande defesa. Também não foi tão exigido, porque as bolas que Rato chutava paravam no sistema defensivo, no bloco do sistema defensivo muito bem montado por Marquinhos, do Náutico. E o Vitória até então sofreu na partida, merecidamente. Mereceu sim, claro, mereceu perder, porque não jogou talvez uma das piores apresentações
que eu vi o Vitória na temporada atual. E não era para ser assim. O Vitória chegou, como todos nós sabíamos, que chegou agora ao afunilamento da temporada 2025. Estamos diante de uma final do Bahia, né? Um jogo difícil na Arena Fonte Nova, e o Vitória tem que se refazer, tem que se reconstruir, tem que tomar, como o Carpini pós-coletiva disse, que a qualquer momento poderia acontecer esse revés, mas não era a hora para esse revés, principalmente, não desmerecendo o Náutico. É um time de Série C, é um time que vinha de 4 derrotas consecutivas, né? É um time que perdeu uma situação muito abaixo do esperado diante do CSA de 4-1. O Vitória tinha a obrigação de ganhar a partida e ganhar com bom futebol e ganhar com méritos, porque ainda não era o afunilamento esperado pelo Vitória nessa competição tão importante que deixamos de ganhar ontem 2 milhões e 300, principalmente o Vitória, que precisa reforçar os seus cofres, reforçar seu orçamento, e esse dinheiro que o Vitória deixou de ganhar já estava no orçamento como previsão. Não que a gente dissesse, não, a soberba e a vaidade do Vitória para poder ganhar do jogo e ganhar o jogo a qualquer custo. Não, nada disso. Mas sim, faz parte do planejamento da diretoria. E o Vitória, infelizmente, sofreu esse revés merecido, repito. Foi uma atuação horrível, horrorosa do time do Vitória. Não mereceu momento algum ganhar. E aí fica o aviso para Carpini, quando a gente sempre está falando aqui. Primeiro que o Vitória precisa de reforço. Isso não tem a dúvida. Demorou muito, né? Criou situações de dificuldades quando teve a oportunidade de trazer alguém, alguns jogadores que poderia se encaixar. Não estou falando por essa derrota. É claro que o Vitória mantém uma invencibilidade de 22 partidas, isso é importante para a sequência, isso é importante para o autoestima do clube. Mas sabíamos que o Vitória tinha limitações em algumas situações. Por exemplo, o Vitória ainda não tem um meio de criação. O Elton Rato tenta alguma situação, mas o Elton Rato é aquele jogador experiente que quando ele vê que o jogo não dá para ele, se esconde do jogo. E não foi diferente ontem. O Elton Rato começou a ver que a situação não estava boa, ele se escondeu do jogo. Um toquinho aqui, um toquinho ali. Você vê que ele se esconde do jogo. E isso não é atuação para um homem que veio como referência de um grande clube que é o São Paulo e ele tem essas atuações abaixo aí do esperado. Mateuzinho, o Vitória precisa muito desse atleta. Espero que o Vitória recupere ele para o segundo jogo do Campeonato Baiano. Fábio mostrou que não pode ser, né? Foi lesionado, bem verdade, 3 semanas fora. Eu acho que retorna agora para o Bavi, deve ser titular sim. Outra coisa também que Carpini pecou lá atrás. E nós tínhamos dito isso no vídeo, até mesmo porque o público estava esperando uma sequência melhor de Claudinho quando chegou aqui e Ronald. Vamos até entender o lado de Claudinho que sofreu uma lesão. Mas a queda de Ronald é consideravelmente está acontecendo dessa forma por conta da falta de sequência que Carpini não deu mais a esse atleta. Se você for analisar as qualidades técnicas de um Ronald e de um William Oliveira, é claro que a gente sabe que Ronald tem mais qualidade técnica. Talvez o William Oliveira seja aquele homem de confiança de Carpini, mas vai ter momentos que o William Oliveira pode entrar, entregar e ajudar na partida. Mas para mim, inicialmente, Ronald tem que ser titular desse time, não pode, porque Baralha sofre muito. E aí eu falei que o que é que eu poderia escolher aqui como aquele jogador ou aquele jogador que se escapou da partida. Eu vou escolher 4 jogadores. Eu vou escolher Baralhas, pela sua entrega, pela sua determinação, jogador realmente que não se abate com resultados adversos. PP entrou bem, mas a gente sabe que PP não vai ser o homem de criação de vitória. O PP pode estar naquela função de segundo volante ali no lugar de William Oliveira ou Ronald. O Jamerson, mesmo errando tecnicamente, mas foi aquele jogador que tentou algo diferente. E a entrada de Fábio, para mim, os 4 jogadores que ainda se escapou um pouco, mas não no nível técnico elevado. Um nível técnico baixo, com notas inferiores ali a 4, 5 pontos. É essa nota que eu dou aí. E os demais muito abaixo. Eu não vou dizer que Lucas Arcanjo teve falha no primeiro gol, mas eu acho que ele estava atrasado, assim também como estava mal posicionado no gol de cabeça. Um goleiro de pequena área tem que ficar atento a qualquer situação e não pode tomar um gol daquele, mesmo sabendo que também a falha é defensiva do sistema defensivo, mas ele estaria para isso. Então, o Vitória foi muito abaixo, merecidamente foi eliminado, e que a diretoria agora entenda que o Vitória precisa de reforços, precisa se reerguer. Tem um clássico diante do Bahia, domingo agora. O Vitória precisa juntar aí, né? Não vou dizer cacos. E também não vejo terra arrasada, não vejo ainda. Ainda não, é muito cedo para a gente falar isso. Né? Tem torcedores que se precipitam muito.
Eu não vou me precipitar, eu sou torcedor, mas não vou me precipitar. Eu acho que tem coisa boas ainda aí, tem muitos jogadores interessantes. Eu acho que Carpini tem que rever algumas situações. Maneira de jogar, ele triangula muito pelas beiradas, as beiradas não vêm funcionando, porque os adversários já percebeu que o Vitória joga por esses lados, então, enfim, o Vitória precisa fazer algo diferente para poder quebrar as linhas de marcação e aí a gente fazer um jogo mais interessante. Então, é isso que a gente deseja para o Bavi, montar aí um time forte, competitivo. Acho que o Vitória gosta desses jogos quando sai, né, quando o adversário sai, que é o Bahia que propõe. Eu acho que o Vitória também se iguala um pouco nessa situação. Valeu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, infelizmente, né? Esse vídeo a gente tem que falar a verdade, as nossas falhas, as nossas limitações técnicas, e o Vitória foi eliminado da Copa do Brasil 2025, diante do Náutico, praticamente a presença de 17 mil pessoas, que no final ainda recebeu uma forte chuva ainda, como premiação. Infelizmente, o torcedor não merecia esse momento ali no Barradão ontem à noite. Forte abraço a todos aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó. Curta esse vídeo bastante aí, se inscreva no canal.